A paz do Senhor, amados irmãos, uma boa tarde para vocês, minhas amadas irmãs, Deus abençoe vocês. E dê um dia próspero, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Que vocês tenham uma boa colheita na tarde, louvado seja Deus. Como também venha Deus abençoar também a noite de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, amados, de deixar uma palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Já faz dias já que a gente não grava para o nosso canal, né? Mas graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, louvado seja Deus, nessa tarde, de falar um pouco, né, da palavra do nosso Deus, aleluia, que é vida, é remédio para a nossa alma. Se encontra no Evangelho de Mateus, amados, capítulo 26, a partir do versículo 20, gosto de ler alguns versículos, peço a vossa paciência, que está a dizer assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Aleluia. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai, aleluia, daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu disseste. Amados, nós encontramos aqui Jesus, aleluia, e os seus discípulos reunindo-se para a última ceia. Louvado seja Deus, né? E nós encontramos ali que todos estão no mesmo lugar e assentados no mesmo ambiente. E Jesus chega diante daqueles homens, seus discípulos, aleluia, que estiveram com ele, louvado seja Deus, 3 anos e meio, caminharam com ele, foram chamados por ele, viram as obras das mãos de Jesus, louvado seja Deus, como maravilhosas e grandiosas eram, louvado seja o nome do Senhor, ouviram os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, aleluia, a louvado seja Deus acerca do reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estiveram com Jesus, amados, louvado seja Deus esse tempo, louvado seja o nome do Senhor. E nós encontramos aqui Jesus declarando diante desses homens que estiveram com ele, louvado seja Deus, esses 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, aleluia, chegando para eles e dizendo, louvado seja Deus, que um deles o havia de trair. Mas imaginar essa situação, esse momento, é pensar que Jesus deu aos discípulos muito o que eles pensarem. Aleluia. Provavelmente, louvado seja Deus, muitos pensaram muitas coisas, louvado seja Deus, mas que não estão escritas na Bíblia. Mas nós podemos entender, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que o que Jesus estava dizendo era verdade. Por que era verdade? Porque está escrito na Bíblia e porque Jesus não é mentira. A Bíblia vem a dizer lá em João 14, aleluia, versículo 6, que ele diz: Eu sou o caminho, né? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus está expressando que além dele ser o caminho e a vida, ele é a verdade. Então, o que Jesus estava dizendo ali diante daqueles homens, louvado seja Deus, era uma verdade, louvado seja o nome do Senhor. Embora, aleluia, naquele momento, provavelmente eles tivessem ficado, louvado seja Deus, constrangidos ou até mesmo se ação pensativos em saber, podemos dizer, porque Jesus sabia quem era. Mas, aleluia, os discípulos que estavam ali com ele não sabiam quem era, a não ser o próprio traidor. Louvado seja Deus. Então eles se entristeceram. A Bíblia diz que eles ficam tristes com aquelas palavras, louvado seja Deus, porque não esperavam ouvir aquilo de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas era algo que era necessário ser falado. Porque se não fosse necessário, não havia sido falado, louvado seja Deus. Mas a questão, irmãos, aleluia. A questão não é que não era para ser falado. A questão é como a gente fala as coisas, louvado seja Deus. Jesus não teve meia conversa, a gente não vê aqui Jesus rodeando, procurando, louvado seja Deus, alguma outras palavras para declarar o que ele tinha para declarar. Ele simplesmente foi direto ao assunto. Que ele estava a dizer que um deles o havia de trair. E justamente, aleluia, louvado seja Deus, quando Judas questiona Jesus, louvado seja Deus, se é ele, chamando Jesus de Rabi, irmão, chamando Jesus de mestre, louvado seja Deus, aleluia,
Jesus disse para ele, tu disseste, louvado seja o nome do Senhor. A boca dele confessou, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é que Jesus não soubesse quem era. Jesus nos conhece, irmãos. Jesus já sabia que era Judas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aquela era a hora de Jesus falar, porque havia chegado a hora de acontecer tudo o que a respeito do nosso Senhor estava escrito, louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer é que a ação de Judas, aleluia, não ficou impune, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que para cada ato há uma consequência, louvado seja Deus. Jesus, ele disse, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ai daquele, em outras passagens, ai daquele porque o Filho do Homem foi entregue. Louvado seja o nome do Senhor, for traído. Louvado seja Deus, aleluia. Isso quer dizer, irmãos, que ele iria fazer, Judas iria trair Jesus, como realmente ele fez pelas costas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas mesmo assim a obra dele, que não era boa, era má, louvado seja Deus, ele iria pagar pelas consequências das suas ações, louvado seja Deus. Judas teve a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu, louvado seja o nome do Senhor, como deveria, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, enquanto nós estamos vivos é tempo de se arrepender. Enquanto nós estamos vivos, é uma oportunidade para nós, louvado seja o nome do Senhor, dada pelo Senhor, aleluia. O nosso Cristo, aleluia, ele está pronto para perdoar, mas nós precisamos nos arrepender e reconhecer os nossos erros, as nossas ações, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Judas, aleluia, ele montava um Cristo nele, dentro dele, que não era verdadeiramente, aleluia, aquilo pelo qual Jesus veio. Ele queria alguém que revolucionasse, que lutasse contra os romanos, que combatesse os romanos, aleluia, em defesa dos judeus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, ele não é um mercenário, ele não é um mercenário, aleluia. Ele é um salvador. Ele veio para salvar, assim, os homens da opressão dos inimigos, da opressão dos adversários, da opressão do diabo, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele veio, irmão, louvado seja Deus, para libertá-los primeiramente em vossos corações. É no coração das pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, louvado seja Deus, ele veio para salvar, aleluia, salvar os que estão perdidos, curar os que estão doentes, com as mentes distorcidas, aleluia, confusa, embaraçada, enganada pelas coisas deste mundo. Jesus veio para trazer, aleluia, a realidade da verdade, louvado seja Deus, o conhecimento da verdade, louvado seja Deus, aleluia. O foco de Judas estava aqui na terra. Jesus estava, aleluia, está preparando o povo para morar no céu. Jesus estava para preparar o povo para morar no céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, não era somente para estar pronto aqui na terra. Pronto para quê? Para não negar o seu nome, mas para estar com ele por toda a eternidade. Como Jesus não era, aleluia, aquele modelo que Judas montou, Judas se indignou contra Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e agiu da sua forma, louvado seja Deus, aleluia. Mas Jesus não veio para fazer a vontade dos homens. Porque se ele tivesse vindo para fazer a vontade dos homens, ele não era um servo de Deus, aleluia, não era o filho de Deus, louvado seja Deus. Ele veio para fazer a vontade do Pai, aleluia. E a prioridade é a vontade do Pai, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas das vezes, aleluia, louvado seja Deus, não é a nossa vontade, não é aquilo que a gente gostaria, louvado seja Deus. Então, irmã, nós devemos estar abertos para aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E não com tristeza, eu posso te dizer, mas com alegria. Por quê? Porque Jesus sabe o que está fazendo. E Jesus conhece o coração dos homens, aleluia. Muitas das vezes os homens se esforçam, aleluia, para mostrar, para aparecer, aleluia, para dizer quem é, mas na verdade o coração já está revelado diante do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que para cada ato há uma consequência. E houve uma consequência sobre a vida de Judas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele se arrependeu, Jesus já estava preso. Jesus já estava, louvado seja Deus,
preso, aleluia, perante os homens para ser o quê? Julgado e condenado segundo as escrituras, profecia, louvar-se a Deus. Mas para Judas, amado, louvar-se a Deus, não havia mais jeito, louvar-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele, aleluia, decretou a sua própria sentença e por as suas próprias mãos, aleluia, louvar-se a Deus, ele confirmou esse mal sobre ele mesmo. Ele fez o mal para ele mesmo. Ele fez o mal para ele mesmo. Devemos ter cuidado com as nossas atitudes, as nossas ações, porque Jesus está voltando, aleluia. E quando Jesus voltar, não existe enigma. Quando Jesus voltar, não haverá uma história contada por alguém, porque Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa vida. Eu digo para vocês, fortalecer em Deus, não confie nos homens não. Confie em Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Confie em Deus, louvado seja Deus, porque é Deus que nos guarda e nos livra de todo mal. Mesmo sabendo que é o traidor, verdade, Jesus andou com todos, mas até certo ponto que era necessário ser andado. Andou até onde devia se andar. Eu quero deixar também um versículo para mim e para você que diz assim, ó. O apóstolo Paulo ele falou lá em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que agora esteja doendo, pode ser que agora esteja ferido, machucado, aleluia, pesando, mas eu digo uma coisa para você, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está sucedendo, os Judas se revelando, os Judas tramando, os Judas julgando, os Judas acusando, tudo isso vai cooperar para o bem para o seu bem. Deus vai usar em seu favor, louvado seja Deus. E quando os homens pensavam, Judas pensavam e pensa, aleluia, que vai ser o seu pior, Deus vai mostrar, aleluia, que apenas eles estavam cooperando para o bem da sua pessoa. Que estavam cooperando para aquilo que Deus já tem planejado, aleluia, para aquilo que Deus já preparou. Louvado seja Deus. Nada é para sempre não, meu irmão, minha irmã. Tudo só dura um tempo, um curto espaço de tempo, aleluia. Mas o que Deus reservou para nós é eterno. Guarde seu coração. Vamos guardar o nosso coração e continuar amando e perdoando. E do resto cuida Deus, porque nada é nosso. A responsabilidade de tudo está na mão de Deus. Só precisamos confiar no Senhor e deixar Ele cuidar de nós e escrever a nossa história. Aleluia. Sem inquietar o coração, sem perturbar o coração por aquilo que vê, por aquilo que ouve, e por aquilo que sabe, ou por aquilo que dizem, não importa. Vamos ficar com a palavra? A palavra vem dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para o seu desígnio, para o seu propósito. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã que está do outro lado. O propósito de Deus é bom. Louvado-se a Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Louvado-se a Deus. Tudo ocorrerá segundo Deus já determinou. Louvado-se a Deus. Porque para Deus revelar os corações, Deus precisa criar muitas situações na terra. Para Deus revelar o coração dos homens, Deus precisa criar muitas situações. Para quê? Para que tudo venha cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e para que o nome do Senhor seja glorificado e possa o homem se arrepender dos seus pecados, possa o homem reconhecer a sua falha e se voltar para Deus enquanto há tempo, aleluia. É apenas um despertamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para cada um de nós, porque Ele está voltando. Você está lembrado, louvado seja Deus, da igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna, irmão, Jesus mandou a carta para aquela igreja era uma igreja perseguida. Ela era uma igreja perseguida por causa da sua fé. Fé essa que eles não negaram. Mesmo sabendo, aleluia, que corriam risco de morte. Aleluia. Porque aqueles que professavam a sua fé em Cristo e se permaneciam fiéis, aleluia, muitos perderam suas casas, perderam sua vida, louvado seja Deus, aleluia. Mas eles não negaram a sua fé, louvado seja Deus. Jesus disse que eles eram ricos, louvado a Deus. E aquele povo era um povo que era pobre. Roubaram tudo deles. Mas Jesus estava falando do interior daquele povo. Que eles eram um povo rico. Aleluia.
Mas por quê? Porque Cristo habitava dentro deles. Aleluia. Não era na palavra da boca deles. Jesus via no coração deles que Jesus estava dentro deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não era por aquilo que eles falavam. O que eles falavam era um testemunho do que tinha dentro deles. E eles serviam a Cristo de verdade. Independente de qualquer coisa. Se iam ser levados, aleluia, à morte. Não importava. Aleluia. E Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Por quê? Porque Jesus sabia que muitos iriam morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos iriam morrer, mas que eles não negassem a sua fé, porque tinha algo reservado para eles. Louvado seja Deus. Os combates são grandes. E por sabermos que Jesus está voltando e a cada dia se aproxima a vinda do Senhor, a qual você não podemos dizer qual dia será esse, mas cada vez se torna mais difícil. Mas eu quero dizer para você, não negue a sua fé. Não negue a sua fé diante dos Judas, não negue a sua fé diante dos governadores, aleluia, ou seja, aqueles, louvado a Deus, que são autoridades, mas que não temem a Deus, não se sujeitam a Deus. Não negue a sua fé. Seja fiel ao nosso Deus, aleluia, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa, a sua palavra proferida sobre a mim e sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, vai passar, louvado a Deus, tudo vai passar, louvado a Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o Senhor lá enxugará dos nossos olhos toda lágrima, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque as suas obras são mais, aleluia. São apenas, louvado seja Deus, uma aparência para os homens ver. Mas na realidade do coração é outra coisa, louvado seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para aqueles, aleluia, que honram o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, que estão, aleluia, preocupados em honrar a Deus e agradar a Deus, ouvirão da boca dele dizer: vinde benditos de meu Pai, por sua herança que está preparada desde a fundação do mundo. Então fique firme, não olhe para trás, não desista, porque Deus é fiel, louvado seja Deus. Ele te ama, louvado seja Deus, aleluia. Não procura a quantidade, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus e você se torna a maioria, e o que precisar ser, será e estará com você, porque Deus trabalha para que isso aconteça, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não desanime, não se apavore, louvado seja Deus. Só confie em Deus e entregue a sua vida na mão de Deus, porque ela sim a Deus pertence, louvado seja Deus. E não será o que diz o inferno, não será o que diz os homens, será o que Deus preparou para a nossa vida. Seja fiel, persevere, louvado seja Deus, porque logo mais, diz a Sagrada Escritura, os Hebreus vem dizer, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, louvado seja Deus. Ele virá, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, que aquele que nos prometeu virá, mas enquanto ele não vem, ele nos assegurou, dizendo com a sua palavra, aleluia, para nós que não nos deixaria órfãos, ou seja, não estaríamos só. Ele disse que enviaria o Consolador, e ele enviou. O Espírito Santo da verdade está conosco. Ele está conosco para pelejar por nós. Ele está conosco para confundir os inimigos. Ele está conosco para desfazer todo o plano, aleluia, do adversário, para trazer sobre a nossa vida o livramento e mostrar que Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor, e que a nossa vida pertence a Ele. Fique firme. Não desanime. Lance fora tudo aquilo que você ouviu que não edificou. Lance fora tudo aquilo que não presta, as ameaças do inimigo, do adversário. Lembre-se que maior que está conosco do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde, iluminada e abençoada pela presença do Cordeiro. Fique na paz do Senhor.